Bom dia, gente. Hoje a nossa devocional tá lá em Salmos, lá no capítulo 2, que diz assim, ó: Porque se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: Eu constituí meu rei sobre o meu santo monte, Sião. O rei diz: Proclamem o decreto do Senhor. Ele me disse: Você é meu filho. Hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Como uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir. Juízes da terra, sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Eu quis ler ele todo, e embora a dicção e a falta de um óculos me fez embananar em algumas palavras, mas eu achei esse salmo muito interessante. É um salmo que fala a respeito da vinda de Jesus, de quando Jesus apareceu, né, de fato. Mas nos tempos tão propícios em que nós temos vivido, esse salmo é bem atual, né? As pessoas dizendo e falando e agindo, sabe, contra o próprio Deus. E o interessante é que às vezes a gente faz a seguinte pergunta: mas será que Deus não está vendo? Sabe, será que todo esse ataque à religião, todo esse ataque à igreja, todo esse ataque ao povo de Deus, será que Deus não está vendo? E aí a resposta é: aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles, na sua ira, a seu tempo lhes falará. E a gente tem essa dificuldade em entender e parece que Deus está atrasado, mas não, ele chega na hora certa, porque ele é o dono do tempo, então não tem essa de que ele tarda, ele chegou atrasado. Não, ele chegou na hora certa e a gente tem a dificuldade de entender esse e ao seu tempo. É no tempo dele, irmãos. No tempo dele as coisas vão se encaixar, no tempo dele a represária acaba, no tempo dele tudo que ele tem que fazer, ele fará. Toda a justiça, tudo aquilo que nós ansiamos como povo dele, ele o fará. E o interessante que me chamou muita atenção aqui, eu já li esse salmo e nós já fizemos devocionais a respeito desse salmo, é que fala sobre o rei. E ele fala uma coisa tão bonita que me fez lembrar da tentação de Jesus. Lá no 8 ele fala assim, ó: Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. E aí eu tava lendo esse salmo e Deus falava ao meu coração: quando vocês entenderem aquilo que eu tenho, o propósito, sabe, o plano que eu tenho para cada um de vocês, todas as migalhas, todas as falácias, sabe, tudo aquilo que o diabo promete, não significarão nada, porque vocês sabem que aquilo que eu tenho para vocês é maior. E aí por isso que eu disse que me fez lembrar da tentação de Jesus, porque ele leva Jesus ao alto do monte e fala: se me adorares, tudo isso será seu. E aí eu penso, para que Jesus ia querer algo vindo da mão do diabo se o próprio Deus já deu a eles a nação por herança? E isso o Espírito Santo falou ao meu coração: vocês precisam entender aquilo que vocês têm em mim.
para que não venham a aceitar migalhas de Satanás, sabe? E a ilustração que o Espírito Santo me deu é como se vocês aceitassem um picolé, sabe? E Deus nos prometeu uma sorveteria inteira. Você entende como é pequeno e como às vezes a gente troca aquilo que Deus tem para nós por certas coisas que são irrelevantes perante a tudo aquilo que Ele tem. Então nessa manhã que nós possamos entender aquilo que o Senhor está falando no nosso coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei em qual estado você está, mas eu sei que há um Deus no céu e que a seu tempo fará as coisas como tem que ser feito. Amém?